E é muito importante o que eu vou dizer para vocês agora, prestem atenção. Do capítulo 1 ao capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, qual é o assunto que Paulo trata? A justificação. Esse é o assunto. Paulo está dizendo o seguinte: nós somos justificados pela fé, pela graça. A lei, ela é impotente para nos levar à salvação, porque a lei, ela nos conduz a Cristo. Paulo vai escrever lá aos Gálatas dizendo que a lei, ela serviu de aio, que é uma palavra usada para condutor. A lei nos conduziu a Cristo, mas ela é incapaz de nos salvar. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8, é isso que Paulo está defendendo na carta aos Romanos. A partir do capítulo 12 em diante, Paulo vai falar especificamente sobre o viver deste que foi justificado. Como é que o justo vive? Do capítulo 12 em diante. Então, quando você lê o capítulo 9, 10 e 11 da carta de Paulo aos Romanos, parece, irmãos, num primeiro momento, numa primeira leitura, parece que esses 3 capítulos estão fora de lugar. Parece que Paulo muda de assunto. Parece que ele, de alguma forma, ele muda o teor da sua carta e ele vai falar de outra coisa completamente diferente. É estranho quando você lê o capítulo 9, 10 e 11, tendo estudado os 8 capítulos primeiros. É interessante, parece que Paulo está completamente agora tratando de outro assunto. Só parece. Só parece. Se você, por exemplo, ler o capítulo 8, versículo 39, deixa eu mostrar para você aqui. Olha só o que diz lá no versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Parece que o versículo 39, ele continua lá no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa mente de Paulo, essa mente brilhante de Paulo, que é uma coisa impressionante, parece que ele fala de um assunto, muda de assunto e depois ele volta para o assunto inicial. Só que isso é apenas uma aparência. Paulo está dando continuidade à sua temática de Romanos. Para entender o que Paulo vai dizer agora no capítulo 9, você precisa voltar lá no versículo 30 do capítulo 8. Olha só, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Agora preste atenção, então, alguém vai chegar diante de Paulo, lembra da diatribe, que eu falei para vocês nos outros capítulos? Paulo sempre está lançando mão disso. Alguém pode chegar diante de Paulo e falar o seguinte para Paulo: tá bom, Paulo, então deixa eu ver se eu entendi. Se Deus, aqueles que Deus predestinou, Ele chamou. Se aos que Ele chamou, Ele também justificou. E aos que justificou, Ele também glorificou. Então, Paulo, me desculpe, mas e os judeus? Porque parece que com os judeus isso não funciona. Porque o povo judeu rejeitou a Cristo. O povo judeu não aceitou o seu Messias. Embora haja judeus que tenham se convertido, mas como nação, Israel rejeitou Cristo. Israel rejeitou Jesus. Como fica então essa questão que você disse, que aqueles que Deus chamou, a esses Ele também justificou, e se Ele justificou, Ele glorificou, em relação aos judeus? Aí Paulo para de abordar o assunto que ele estava abordando, e ele vai se concentrar agora especificamente no povo judeu para responder essa possível objeção.
Vocês estão entendendo? Então Paulo ele não muda de assunto. Paulo agora vai se concentrar na questão do povo judeu, que era uma questão que tinha que ser bem esclarecida. É por isso que Romanos 9, 10 e 11, esses 3 capítulos vão abordar, Paulo vai falar sobre algo que nós cristãos não podemos menosprezar de maneira alguma, que é a questão da soberania de Deus. Deus é soberano. E Ele tem tudo sob controle. Deus não é pego de surpresa. Tudo fazia parte do plano de Deus. É por isso que Paulo vai dizer isso. Veja só, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. De quem Paulo está falando aqui? Do povo judeu. Ele está antevendo uma possível argumentação de alguém que vai contestar o que ele havia abordado no versículo 30, dizendo que, no tocante ao povo judeu, esse chamado de Deus não funcionou, então Deus deve ter falhado para com o povo judeu. E Paulo agora vai dizer o seguinte: não, e vou dizer mais uma coisa para vocês, e a minha consciência não me deixa mentir, eu tenho uma profunda tristeza no meu coração por causa do povo judeu. Eu tenho uma profunda tristeza no meu coração por causa do povo judeu. Eu me entristeço muito de ver. Lembre-se que Paulo, preste atenção, lembre-se que Paulo, nos 8 primeiros capítulos de Romanos, ele está falando da justificação em Cristo. Paulo sabia como ninguém, e Paulo era judeu, ele era da tribo de Benjamim, natural de Tarsis, uma cidade importante daquela época, um homem que estudou aos pés de um dos maiores mestres, Gamaliel, um homem conhecedor de toda a tradição dos judeus, conhecedor da lei, um homem que conhecia a Torá. Ele era um judeu, embora tivesse cidadania romana, mas Paulo era um judeu de nascimento, não é? Ele era um judeu realmente do povo de Israel, e também havia nele a cidadania romana. Agora Paulo está dizendo, quando eu me lembro, é como se Paulo estivesse dizendo assim, quando eu me lembro do meu povo, do povo judeu, eu tenho uma profunda tristeza no meu coração. Eu me entristeço sobremaneira, porque Paulo sabia o que era crer em Cristo. Ele já havia recebido a fé em Cristo. Ele sabia quais eram os efeitos da justificação de Cristo. Ele sabia o que Cristo havia feito na vida dele. E agora, ele olha para tudo que ele tem em Cristo, para tudo que ele havia recebido em Cristo, e olha para o povo judeu que estava privado disso, que não tinha esse conhecimento de Cristo, que estava sendo condenado, e ele então faz o quê? Ele se entristece, e ele faz um apelo para a consciência dele. A consciência de Paulo é a sua testemunha. Ele se entristece sobremaneira. Irmãos, permitam-me abrir um parênteses aqui, porque foi inevitável o que aconteceu comigo. Quando eu estava estudando esse texto, foi inevitável o que aconteceu comigo. Eu comecei a me perguntar, durante o estudo, se eu também me entristeço de ver pessoas indo para o inferno. Me permitam perguntar, será que nós temos chorado? Será que nós temos sofrido por ver parentes nossos indo para o inferno? Tem havido essa tristeza no nosso coração? Será que nós temos... Tem uma frase, olha que frase que eu descobri essa semana.
Um dos maiores males da cristandade se chama olhos enxutos. Será que nós choramos por saber, às vezes, que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos parentes, pessoas que amamos, estão indo para o inferno? Será que tem havido essa sensibilidade? Será que tem havido esse incômodo, essa tristeza no nosso coração, irmãos? Porque isso aqui que Paulo fala, olha só, olha o que Paulo fala. Ele fala o seguinte: não minto, a minha consciência é minha testemunha, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Olha só, grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo não está sendo demagogo, Paulo não está exagerando, Paulo está dizendo, a minha tristeza é real e eu fiquei envergonhado diante de Deus. Sabe por quê? Porque não tem havido isso no nosso coração. Tem, irmãos? Será que nós temos chorado porque tem alguém indo para o inferno? Será que a salvação de alguém é minha meta, é meu objetivo? Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar a Deus e falar com Deus: Senhor, me dê um novo coração, me dê um coração que se importa, me dê um coração que chora por saber que pessoas estão indo para o inferno. Não me deixe ter paz, não me deixe ter alegria, se há alguém na minha família que ainda não te conhece. Esse era o apóstolo Paulo, e esse é o verdadeiro amor cristão, esse negócio da gente ficar cantando sobre amor, e a gente dá um abraço no irmão de vez em quando, e pega na mão do irmão, e diz: oh meu irmão, eu te amo. Meu querido irmão, reveja isso, porque amar o próximo é algo muito maior do que aquilo que costumeiramente nós temos mostrado. O amor nos leva às lágrimas, nos leva à oração incessante, o amor nos leva à evangelização. Sabe por quê, queridos irmãos? E aqui eu falo autorizado pela palavra de Deus. Sabe por que essa igreja ainda não atingiu o alvo missionário? É porque tem faltado amor no nosso coração pelos missionários. Amor no nosso coração, principalmente pelas almas que estão se perdendo. Quanto mais nós amarmos as almas que estão se perdendo, maior será a nossa oferta missionária. Sabia disso? Roberta, nós não vamos chegar a 5.000, nós vamos chegar a 10.000. Porque aquilo que eu oferto na obra de Deus, fala muito do meu amor, irmão. Fala muito do meu amor. Agora, preste atenção, só para embasar, só para sacramentar o que Paulo acabou de dizer, o que significa um sentimento cristão, o que significa alguém que se importa. Veja só, alguns personagens ao longo da história, alguns homens de Deus que pisaram nesse mundo, que estiveram presentes nesse mundo. Veja só o que esses homens de Deus oraram e pediram a Deus nas suas orações. Porque hoje muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus pela salvação do mundo, mas veja só como tem sido, pelo menos como foi, a oração de alguns personagens que pisaram nesse planeta ao longo da história. John Knox disse assim nas orações dele: dá-me a Escócia ou eu morro. Senhor, me dê a Escócia ou eu morro. Será que nós poderíamos dizer assim: Senhor, me dê Pará de Minas para Jesus, senão eu quero morrer? Tem havido essa oração em nós? Tem havido essa preocupação com a salvação de Pará de Minas em nós? Veja só, irmãos, outro grande personagem, George Whitefield, o grande pregador inglês: se não queres dar-me almas, retira a minha. Veja só outro, John Bunyan, que foi o autor daquele livro O Peregrino. Ele disse assim: na pregação não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Veja só um outro personagem, Mateus Henry: sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Veja só outro, Henrique Martin, ajoelhado na praia da Índia, onde fora como missionário, dizia: aqui quero ser
inteiramente gasto por Deus. Agora eu deixei para o final, veja só a oração que esse homem fez. John Mackenzie, ajoelhado à beira do rio Lucy, ele clamava, olha só a oração desse homem: ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Manda-me para o lugar mais escuro da terra. Que oração! Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Imagine só o que há no coração, ou pelo menos o que houve no coração desses homens, para que eles realizassem, para que eles fizessem esse tipo de oração. O que tem havido no nosso coração? Será que nós temos amado as pessoas como deveríamos amar? Será que nós temos nos importado com a salvação dos outros, como Paulo se importava com a salvação dos judeus? Para sacramentar o que eu acabei de dizer para você, veja o que Paulo vai dizer no versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Esse homem disse o seguinte: eu tenho tanta tristeza no meu coração de ver o povo judeu indo para o inferno, que eu aceitaria ir para o inferno no lugar deles, se isso resultasse na salvação deles. Que amor é esse, irmãos? Você teria coragem de dizer isso? Você olha para o seu pai e fala assim: pai, meu querido pai, se para o Senhor ir para o céu for necessário que eu vá para o inferno, eu vou para o inferno no seu lugar. Amamos a esse ponto? Temos esse amor no coração? Será que nós teríamos capacidade de falar o que Paulo falou? Veja só, eu mesmo poderia desejar ser anátema, ou seja, maldito de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu aceito ir para o inferno, se isso resultasse na salvação deles. Nesses 3 primeiros versículos de Romanos capítulo 9, eu confesso para vocês que eu fiquei sobremaneira envergonhado do cristianismo que nós temos vivido. Esse cristianismo de igreja, esse cristianismo de louvor com a mão para cima, esse cristianismozinho de cumprimento na porta do templo, esse cristianismo de 3 vezes por semana, e eu fico pensando: Senhor, estamos muito longe daquilo que nós precisávamos ser em relação a Deus. Olha que coisa, que amor é esse de Paulo. E aí Paulo vai dar uma descrição, aí Paulo vai dizer o seguinte: eu não entendo como eles não creem. Ao longo de toda a história, houve evidências, inúmeras evidências, inúmeros tipos, inúmeras personificações de Cristo ao longo da história. É o que ele vai dizer agora, no próximo versículo. Veja só, aqui no versículo de número 4 e 5, ele vai dizer: são israelitas dos quais é a adoção de filhos. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, o Senhor diz para Faraó: Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, Paulo quer mostrar que ao longo de toda a história havia nuances de Cristo, e mesmo assim os judeus rejeitaram Cristo. Ele vai dizer, por exemplo, a glória dos quais é a adoção de filhos, a glória a que ele se refere, a glória, a Shekinah de Deus, aquela glória que desceu sobre o tabernáculo. Aqui em Êxodo 29, de 42 a 45, ele diz assim: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Lá em João 1,12, a palavra de Deus diz: ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. No mesmo evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, numa referência àquela glória do Senhor que veio para ficar com o meio do povo. Paulo também vai falar das alianças, pelo menos 3 grandes alianças: a aliança abraâmica,
em Gênesis 15, a aliança mosaica, em Êxodo 24:8, e a aliança davídica, em 2 Samuel 23:5. Deus é o Deus das alianças com o seu povo. Aí veio Cristo para estabelecer essa aliança definitiva, e o povo rejeitou. Paulo também vai falar da lei, que é os estatutos e juízos, está lá em Deuteronômio 4:8. E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje põe perante vós? Paulo vai falar do culto, olha só, o culto que está lá em Hebreus capítulo 9, 1-5, que fala dos elementos do culto. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama santuário, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro toda ao redor, e que estava em vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Paulo está dizendo, até o culto, no templo, todos os elementos do culto apontam para Cristo. Por isso que o nosso culto é cristocêntrico. Tudo no culto, tudo, do começo ao fim, precisa apontar para Cristo. O culto não pode ser para o homem. A música não pode ser para o homem. O culto não pode ser para o homem. De vez em quando a gente escuta alguém dizer assim para a gente, pastor, não gostei do culto hoje não. E quem disse que é para você gostar? O culto não é para você. O culto é para Jesus, é para Deus. O nosso culto tem que ser cristocêntrico. Porque o culto lá no templo de Jerusalém, cada elemento do culto apontava para Cristo. Então Paulo lança a mão do culto aqui. Ele diz do culto, ele diz as promessas. Havia várias promessas no Antigo Testamento que apontavam para Jesus. Gênesis 3, 14-19, capítulo 49, versículo 10, Salmos 2, de 2-7, Salmos 16, 9, o versículo 9, 10 e 22, Isaías 7, 14, Isaías 9, versículos 6 e 7, Isaías 52, 13-15, Miqueias 5, 2, promessas de Deus para Israel de que o Messias viria. Paulo também fala dos pais, aqui pais, Paulo não está se referindo a Abraão, Isaque e Jacó, mas Paulo está falando de uma quantidade enorme de patriarcas. Paulo está falando aqui de José, de Moisés, Josué, Samuel, Davi. Todos esses grandes heróis da fé de Israel falaram de Cristo de alguma maneira. Então Paulo está dizendo que não faltou testemunhas de Cristo ao longo da história. Ele está falando dos quais é Cristo segundo a carne. Depois de tudo, depois de todas as referências que ele fez, ele ainda fala de Jesus Cristo, que o próprio Cristo veio em carne. Ele veio como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E mesmo assim, os judeus não creram. Mesmo assim, os judeus rejeitaram Cristo, o Messias, o cumprimento de tudo, aquele que apontou para a adoção de filhos no Antigo Testamento, aquele que era a glória de Deus, que desceu sobre o tabernáculo no Antigo Testamento, agora estava no meio do povo. As alianças, Cristo veio para fazer uma nova aliança. A lei, Cristo veio para cumprir a lei apontava para Cristo. O culto, como eu acabei de dizer para vocês, as promessas, os pais, os patriarcas, todos eles apontavam para Jesus Cristo. É por isso que Paulo está dizendo aqui, eu não sei como o meu povo não crê, porque não faltam testemunhas de Cristo dentro da própria história de Israel. E aí Paulo vai encerrar dizendo o seguinte aqui, no último versículo, Paulo vai dizer o seguinte, não que a palavra de Deus haja falhado, ou faltado. Paulo, então, se você diz que Deus predestinou, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou, então Deus falhou. Aí Paulo está dizendo no versículo 5, não, Deus não falhou em suas promessas, Deus não falhou em sua palavra, por quê? Aí Paulo vai dizer uma coisa, porque nem todos os que são de Israel são israelitas de fato. E ele havia dito isso, é interessante que ele havia dito isso lá em
Romanos capítulo 4, 11, 12 e 16. Paulo havia falado isso já no capítulo 4. Ele vai dizer que os judeus receberam o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, Abraão, quando estava na incircuncisão. Aí lá no versículo final, no versículo 16, ele vai dizer assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então Paulo está dizendo, não basta você dizer que você é judeu, você não é judeu exteriormente, você é judeu dentro de você. Então muitos que não nasceram judeus, se tornam judeus por causa da fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Entende? Nós aqui nesta manhã, o povo de Deus, a igreja de Jesus, nós somos filhos de Abraão por causa da fé. Então Paulo está dizendo, não, nem todos os que são de Israel são israelitas. A palavra de Deus não falhou. Deus não falhou nas suas promessas. Deus não falhou na sua predestinação, na sua justificação. É porque muitos que se dizem judeus não são judeus. Paulo vai explicar isso de uma maneira tão brilhante no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11. Então, resumindo, Paulo, ele interrompe o assunto do capítulo 8, ele entende que alguém vai argumentar com ele sobre o fato dele falar de predestinação, de justificação. Alguém pode dizer então que Deus falhou para com os judeus? Aí Paulo diz, não, embora eu esteja extremamente triste por causa dos meus irmãos judeus, e se a salvação deles dependesse da minha condenação, eu aceitaria ser condenado por causa deles, mas eu quero dizer para você que não faltou testemunhas ao longo da história que apontavam para Cristo. A palavra de Deus não falhou. A questão é que muitos que se dizem ser judeus não são judeus. Esse é o resumo desses 6 primeiros versículos, e na próxima semana nós vamos continuar estudando este capítulo maravilhoso. Agora preste atenção em 2 lições que eu aprendi aqui, 2 aplicações para a nossa vida. A primeira delas é o seguinte: não amemos de palavras, mas por obras. Você ama seu irmão? Então prove isso através de atitudes, não necessariamente daquilo que você fala. Eu te amo, meu irmão, eu te amo. Você me ama mesmo? Amo. Meu irmão, então eu estou precisando que você faça isso por mim. Não, meu irmão, mas eu não te amo tanto assim. Uma vez um membro de igreja chegou perto do pastor e falou assim: pastor, eu amo a obra de Deus. Eu amo a obra de Deus. É mesmo, irmão? Amo. E estou disposto a fazer o que for preciso pela obra. É mesmo, irmão? É. Então eu preciso que o irmão faça isso para mim. Não, pastor, isso aí é complicado. Não, então faça. Pastor, eu não tenho chamado para isso. Então, meu irmão, me ajuda, né? Pastor, deve fazer o seguinte, eu vou orar. Eu amo a igreja, ótimo, mas vivo envergonhando a igreja aí fora. Que amor é esse? Eu amo a igreja de Cristo, eu amo a igreja, eu amo a primeira igreja batista em Pará de Minas, mas não pensa 2 vezes em aprontar aí fora e escandalizar a igreja. Não pensa 2 vezes em tomar uma atitude que escandaliza a igreja. Que amor é esse? Amor é atitude, amor não é simplesmente falar. Paulo está dizendo, eu amo tanto o meu povo, mas tanto, que se for preciso eu ser condenado no lugar deles, eu sou. E a minha consciência não me deixa mentir. É isso que Paulo está dizendo. Das duas, uma. Ou nós aprendemos a amar de verdade, ou paremos de dizer que amamos. Ou a gente aprende a amar de verdade e fala com o Senhor para colocar amor no nosso coração, colocar sentimento no nosso coração, ou vamos parar de dizer que amamos a Cristo, que amamos a Deus, que amamos o irmão, que amamos a igreja, porque não amamos coisa nenhuma. Se eu não estou disposto a provar isso com atitude, vamos parar de dizer que amamos. Por quê? Porque não adianta dizer, ou não adianta amar de palavras.
Nós temos que amar por obras. Vamos provar para a igreja. Prove para a igreja que você ama a igreja. Doe-se a ela. Dedique-se a ela. Cuide dela. Ore por ela. Coloque-se à disposição dela. Prove para o seu irmão que você o ama. Esteja do lado do seu irmão. Chore com seu irmão, visite seu irmão, veja se ele está passando por alguma dificuldade, ajude seu irmão. É muito fácil dizer, eu te amo, meu irmão, mas o irmão está com a barriga vazia, o irmão está com uma conta atrasada, o irmão está com um filho doente, e muitas vezes eu posso fazer algo por ele e não faço. Que amor é esse? Que amor é esse? Você ama? Então faça. Veja só essa frase. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Hoje nós estamos sendo marcados pela superficialidade. Qual é o sentimento que está no meu coração de verdade? Aí eu repito a pergunta que eu fiz no início. Eu amo realmente as almas perdidas? Eu estou preocupado mesmo com a salvação dos pecadores? Eu garanto para você que quanto mais nós amarmos a obra de Deus, Pará de Minas vai ser pouco para a gente. Quanto mais você amar a obra de Deus, menos em casa você vai ficar. Porque você vai estar o tempo inteiro pregando para alguém, você vai estar o tempo inteiro insistindo com alguém, você vai estar o tempo inteiro orando por alguém, porque o amor faz isso. Paulo orava pelo povo judeu, Paulo amava o povo judeu, Paulo sofria, Paulo chorava pelo povo judeu, sentia tristeza pelo povo judeu. Que Deus nos dê um coração assim, que Deus coloque em nós um coração que sofra, um coração que chore pelos perdidos, que Deus não nos deixe ficar nessa zona de conforto que nós estamos há muito tempo, que Deus nos tire dela, que Deus nos faça sofrer por aqueles que se perdem. Nós precisamos disso, irmãos. Porque, infelizmente, a igreja de Cristo hoje, principalmente a igreja brasileira, é uma igreja que está seca. Aí eu me lembro daquele estudo que nós fizemos de Josué, quando a filha de Caleb, Axa, lembra disso? Foi lá pedir para o pai, pai, o senhor me deu terra seca, me dê água também, porque eu quero fazer essa terra produzir. Muitas vezes nós estamos como uma terra seca, precisamos pedir ao Senhor, Senhor, faça chover no nosso coração, para que nós possamos ter sentimentos verdadeiros dentro dele. Nós precisamos, irmãos, amar de verdade, aprender a amar de verdade. Uma igreja que ama a obra missionária, que ama os perdidos. Não há demônio que consiga impedir o avanço dessa igreja. Não há. Não nos enganemos que nós estamos incomodando o diabo com a nossa teologia de quarta e de domingo. Não pense que nós estamos incomodando o diabo, porque domingo após domingo, essa igreja tem enchido de gente. Satanás, ele não se importa com isso, igreja cheia, igreja lotada de gente. Isso não incomoda o diabo, irmãos. Não é o que acontece do lado de fora que incomoda o diabo. O que incomoda o diabo é o que acontece pelo lado de dentro da gente. É o sentimento, é o amor. Então, para passar para a próxima aplicação, eu pergunto, será que nós estamos amando mesmo, de verdade, quando a gente fala que ama? O seu bolso ama, na proporção que a sua língua fala? Porque nós estamos falando de obra missionária. Não pense você que o dinheiro que você coloca aqui fica para a igreja, porque não fica, vai tudo para o missionário. Qual é o amor que eu tenho pelo missionário? Qual é o amor que eu tenho pelas almas perdidas? Vamos ver no final de dezembro. A última lição que eu aprendo aqui é essa. Sejamos cada vez mais receptivos à verdade. Vamos aprender com a Bíblia. Vamos crer na Bíblia. Vamos olhar o que a Bíblia diz e vamos crer nela. Se o povo judeu se atentasse para a própria história e para a revelação de Deus que estava nos profetas, que estava na Torá, que estava nos escritos, teria crido em Cristo. Acontece que o povo judeu tinha toda uma escritura que apontava para Cristo, mas não creu nessa escritura. Por quê?
Porque quando Cristo veio, eles rechaçaram, eles rejeitaram a Cristo. Não adianta você crer na Bíblia somente na parte que te interessa. Não adianta você acreditar somente naquela parte que você quer acreditar na Bíblia. Não adianta você olhar para a palavra de Deus e dizer assim, isso aqui eu não creio porque eu não concordo. Ou você crê na palavra de Deus total, ou você reconhece que você não crê na palavra de Deus. Porque não há como crer na palavra de Deus de forma parcial. Às vezes a Bíblia vai concordar com você, mas na maioria das vezes ela vai discordar de você. Um grande escritor cristão disse, eu não tenho que ler a Bíblia a meu favor, mas contra mim. Porque quando você abre a Bíblia, ela mostra para você quem você é. Não tenha medo de ser confrontado pela palavra de Deus. Se a Bíblia está dizendo para você que você precisa mudar alguma coisa na sua vida, mude, creiamos, sejamos receptivos à verdade. Não vamos fazer como o povo judeu, que não foi receptivo à verdade, que não creu nas Escrituras como deveria ter crido, por isso rejeitou o Messias. Nós corremos esse risco. Corremos o risco de estar na igreja baseando-nos tão somente naquela parte da Bíblia que a gente mais gosta. É por isso que eu sou contra, e aqui eu respeito a opinião de quem pensa contrário, mas eu sou contra aquela tal da caixinha de promessas. Sou contra. Vamos ver a promessa que Deus tem para mim hoje. Aí eu vou lá e tiro uma promessa. Vamos ver a promessa para terça-feira. Eu tiro uma promessa. Eu vou criar e eu vou patentear a caixinha de puxão de orelha. Vou. Vou patentear a caixinha da repreensão. Não vou vender uma. Ninguém quer. Deixa eu ver qual é a repreensão de segunda-feira. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Imagina, meu Jesus, Deus está bravo hoje. Não, amanhã vai ser melhor. Aí chega na terça-feira, imagina, Nelter, eu tiro na terça-feira, escribas e fariseus hipócritas. Eu não quero saber de caixa de puxão de orelha, não. Eu prefiro a caixa de promessa. Não é verdade? Eu não consigo pensar nisso. E essa semana eu estava lendo o final do primeiro livro dos reis, e aí o rei Josafá estava com o rei Acabe. Aí o rei Acabe estava recebendo Josafá, e Josafá disse assim, rapaz, o que foi que vocês estão fazendo que até hoje vocês não tomaram Ramote Gileade dos sírios? Aí o rei Acabe disse assim, se eu marchar contra os sírios, você marcha comigo? Aí Josafá disse assim, o meu povo é como teu povo, eu sou o que tu és, pode contar comigo, mas vamos ouvir primeiro os profetas do Senhor. Aí o rei Acabe mandou trazer 400 profetas. Aí os profetas começaram a dizer assim, sobe que o Senhor vai entregar na sua mão. Aí teve um profeta lá que fez 2 chifres, com estes ferirás os sírios, e com esse farás isso. E aí Josafá, tem mais algum profeta do Senhor aqui? Aí Acabe disse assim, tem um aí, mas eu odeio esse homem. É mesmo, eu odeio ele. Ele nunca profetiza o bem a meu respeito, só profetiza o mal. Aí, quem é? É Micaías. Não, rei, não fale assim não, chama o homem. Aí o rapaz que foi buscar Micaías, está lá no finalzinho do livro de Reis, do primeiro livro. Aí o rapaz que foi buscar Micaías falou assim, escute, o rei mandou te chamar, veja lá o que você vai falar para o rei. Aí Micaías disse assim, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser direi. Aí chega Micaías na frente de Acabe. Aí Acabe olha para Micaías, Micaías, vamos subir contra os sírios, nós vamos vencer? Aí Micaías, de forma irônica, sobe, rei, sobe, você vai vencer, rei. Ô Micaías, quantas vezes eu tenho que exigir de você que você me fale a verdade? Aí Micaías deve ter estufado o peito. Eu vi Israel andar disperso pelos montes. Deixa eu te falar uma coisa, rei Acabe. O Senhor estava sentado num alto e sublime trono, e toda a sua criação diante dele. Aí ele disse assim, quem irá
e enganará Acabe para que ele pereça nas mãos dos sírios. Aí um espírito mentiroso saiu diante do Senhor e disse: eu irei e colocarei na boca dos profetas palavras que o incitem a ir. E o Senhor disse: vá. Por isso eu quero dizer para você, Acabe, você vai morrer. Aí Acabe disse: está vendo, rei? Eu não falei que ele só fala mal ao meu respeito? Esse é o verdadeiro profeta. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Você acha que a palavra de Deus vai passar a mão na sua cabecinha e vai dizer assim: ô lindinho. Eu já disse isso para vocês uma vez, também não esqueço. Tem alguém que fala assim: pastor, o senhor gosta muito do Spurgeon, né? Gosto. Não é? Spurgeon falou certa vez que o evangelho não é um gatinho domesticado que fica andando entre as suas pernas. O evangelho é um leão. Quem aqui tem coragem de chegar na cara do leão e fazer bilu-bilu na cara do leão? Quem tem coragem aqui, levanta a mão para mim. Por isso que Spurgeon falou assim: o evangelho, ele não é um gatinho domesticado, ele é um leão. O que eu tenho que fazer? Abra a jaula. O leão faz o resto. É isso que eu tenho que fazer. Por isso, irmão, em nome de Jesus Cristo, seja receptivo à verdade, e se Deus está colocando no seu coração a palavra dele para que você fale para alguém, fale a verdade, seja receptivo à verdade. Porque o povo judeu recebeu a verdade, mas rejeitou a verdade e por isso rejeitou Cristo. Aqueles que rejeitam a verdade, rejeitam Cristo. Aqueles que recebem a verdade, recebem Cristo. O desejo do meu coração, a minha oração, é que nós tenhamos aprendido com esses 6 primeiros versículos de Romanos capítulo 9. Que realmente nós possamos entender nessa manhã: vamos amar, mas vamos amar de obras, não de palavras, e sejamos receptivos à verdade. E se a verdade está apontando o dedo para você, e está falando para você, mude de atitude. Igual Alexandre o Grande chegou diante de um soldado dele que estava dormindo em ordem. Ele estava em pé e começou a cochilar. Alexandre o grande conquistador grego, chegou diante daquele soldado, o soldado dormindo assim, cansado, dormindo em pé. Aí Alexandre o Grande chegou perto do soldado e disse assim: qual é o seu nome? Ele disse assim: meu nome é Alexandre. Aí Alexandre o Grande disse assim: ou muda de atitude, ou muda de nome. Ou muda de atitude, ou mude seu nome. A palavra de Deus está dizendo para você alguma coisa? Ultimamente, pastor, a Bíblia tem me confrontado e tem me colocado contra a parede para me poder mudar um posicionamento. Mude, irmão, seja receptivo à verdade. Nunca será para o seu mal, sempre será para o seu bem. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar?